Chegamos ao final de semana do GP da Bélgica, amanhã já tem carro na pista e eu vou trazer para você hoje as principais atualizações que essa semana de pausa e essa semana levaram os carros. Vamos começar então com a nossa protagonista, a Ferrari. A Ferrari, depois de surpreender em Silverstone, trouxe atualizações na sua asa traseira e também no seu motor, apostando bastante em velocidade em reta que Spa pode trazer. Talvez ela sentiu em Silverstone essa deficiência em relação aos carros da Mercedes, né? Mas para esse final de semana promete resolver isso. Ela traz uma atualização na asa traseira, a Macarena, que você já deve estar enjoado de ouvir, no qual ela promete trazer até 11 km adicionais aos que ele tem hoje no final da reta. É uma promessa, não é uma realidade. Não esperem isso. Vamos com calma, porque os carros esse final de semana vão ser testados de uma maneira do qual não foram até agora. E eu vou contar mais pra frente o porquê. A outra atualização da Ferrari é o seu motor. A Ferrari ela traz uma pequena asa na saída do escapamento para adicionar pressão aerodinâmica na suspensão traseira. Suspensão traseira? Sim, tá certo, suspensão traseira. Já que o objetivo daquela saída de escapamento é manter o carro no chão com a maior eficiência possível. Já que Hamilton, ele sempre reclama da traseira do carro, que tá saindo e por aí vai. Normal dele, coloca no bingo do final de semana. E aí, com a retirada dessa pequena asa, melhora o fluxo de ar dentro do motor, né? A saída não obstruída melhora a respiração no motor e por isso eles prometem 7 cavalos a mais de potência. É uma grande coisa? Não é uma grande coisa, mas com essa atualização do motor e também da asa traseira, a gente vê um foco muito claro da Ferrari nas velocidades em reta, em conseguir bater a Mercedes utilizando o menor gasto de energia possível, porque esse final de semana a gente tem um problema com a bateria. Igual a gente teve na semana passada em Silverstone, poucos momentos de recarregamento da bateria. Para Spa também temos isso. Temos freadas mais fortes e também mais freadas durante todo o circuito, que é o maior da temporada, mas não o suficiente para alimentar a bateria para que ela funcione durante toda a volta. Muito pelo contrário, é muito capaz que a gente veja na reta Camel, a principal reta depois do Eau Rouge e Radillon, que a gente veja os pilotos tirando o pé para conseguir recarregar a bateria e assim utilizar no setor 2 e no setor 3. Não se assustem se isso acontecer, ou então se por acaso algumas equipes desligarem a bateria no setor 2. Assim como em Silverstone, o mapa de utilização da bateria vai ser mais importante do que a potência total do carro. Eu acho que é isso que a Ferrari está focando. Menos arrasto aerodinâmico e melhor respiração do motor de combustão interna significa que você consegue atingir mais velocidade sem utilizar tanto a bateria. E assim talvez esse seja o segredo para poder bater a Mercedes. E já entrando nesse assunto da Mercedes, ela respondeu. Ela não ficou parada. O Toto Wolff, ele tá falando bastante. Eu ia falar chorando, mas os torcedores da Mercedes vão falar assim: qual é, irmão? Tá de sacanagem? Então, eu vou falar reclamando. Dizendo que a Ferrari traz muitas atualizações e que o teto de gastos serve de alguma coisa, né? Afinal, com tantas atualizações assim, será que a Ferrari não tá dando, né, pra ficar de olho? A FIA tem que ficar de olho. Tudo bem, isso é normal, tá? Bem-vindo à Fórmula 1, se você não tá acostumado, é assim que o jogo de poder funciona. Isso acontece só todo dia. Oh my God! Mas a Mercedes ela não é boba. Ela faz isso para que a FIA consiga olhar de perto o que a Ferrari está fazendo, enquanto a Mercedes prepara suas atualizações. Diferente da Ferrari, que tem uma filosofia de atualizações constantes, tirando aquele 1/10 de segundo por corrida, por final de semana, a Mercedes não. A Mercedes ela foca em trazer grandes atualizações para o carro durante a temporada. E no momento a gente teria somente uma grande atualização, que o Toto Wolff estava prometendo. Só que por conta desse alcance da Ferrari e ela sempre chegar um pouquinho a cada final de semana, e nesse novo regulamento não só conta o quanto você atualiza o carro, mas também o quanto você entende do seu próprio carro, já que tudo é muito novo. E a Ferrari parece estar entendendo o seu carro mais rápido do que as outras concorrentes da Mercedes. Então, por conta disso, a Mercedes mudou seu planejamento da temporada e vai evoluir o carro dela até o final do ano. Isso é uma notícia da... não lembro a porra da fonte. Isso é uma notícia que mostra pra gente de que a Mercedes sentiu a pressão. A Mercedes, ela viu os seus concorrentes chegarem
McLaren, e eu vou botar para vocês aqui dois gráficos na tela, onde um mostra lá no GP da Austrália a diferença que a Mercedes tinha para as outras equipes, e aqui no GP de Silverstone, o quão diferente e quão próximo são as outras equipes da Mercedes. Óbvio, ela ainda é o carro mais forte, o motor mais forte, mas essa diferença está diminuindo, e como a gente está chegando no meio da temporada e essa diferença já diminuiu mais do que a metade, é um ponto de atenção sim para a Mercedes, para que ela possa garantir o título de construtores e de pilotos com o Kimi Antonelli ou George Russell. Afinal, do outro lado só tem um cara chamado Lewis Hamilton que ganhou isso aí 7 vezes, e eu nem vou falar sobre Abu Dhabi 2021, tá? Mas quem quiser considerar 8, eu não julgo. Se bem que fica equilibrado, né? É 8 por causa do Max Verstappen, lá que Michael Masi e tudo mais, mas também pode ser 7 porque 2008 com o Felipe Massa, né? Ninguém morre devendo brasileiro. Seguindo então no assunto Mercedes, a McLaren promete trazer já para esse final de semana um motor atualizado que a Mercedes já estreou na Áustria. Esse motor atualizado ele não traz potência extra para os motores, mas sim confiabilidade. Mas a gente teve um burburinho de que a Mercedes não usa 100% do poder da sua bateria por conta de confiabilidade, os problemas que ela teve com Kimi Antonelli e George Russell, assim utilizando somente 70%. A McLaren correu o GP de Silverstone com a spec do motor antiga, no qual ainda não tinha essa atualização, mas para esse final de semana já vai utilizar o novo motor e por conta disso o Lando Norris já conseguiu as suas 10 posições de penalidade para a corrida. Então se ele classificar em primeiro, ele vai largar em 11º e assim consequentemente com as outras posições. Então quando o Lando Norris espera uma corrida de recuperação. A parte boa é que Spa é uma corrida boa para poder conseguir recuperar posições. A parte ruim é que vai ser na chuva. E o Lando Norris na chuva é um problema. Mas ele é campeão mundial, a gente não pode falar que ele é um piloto ruim, pelo amor de Deus. A McLaren também promete estrear novamente, né, a sua asa Macarena, também focada na diminuição de arrasto aerodinâmico em retas, assim como a Ferrari e a Red Bull, no qual a asa abre ao contrário, né, ela não abre para frente, ela abre para trás, porém ainda não é uma promessa de que eles vão utilizar na corrida. Diferente do time da Red Bull, onde eles fizeram e colocaram na pista e quase mataram o Verstappen 2 vezes, a McLaren ela está testando e validando o seu projeto, assim como a Ferrari fez, já que ela validou na China, não conseguiu e trouxe para o outro final de semana. Com isso, eu vou entrar no assunto do seguinte: a Autotécnica, somente ela, disse que a Red Bull está protestando a FIA o uso dessa asa, já que a Red Bull não consegue fazer funcional dela direito, ela está fazendo lobby para que a FIA proíba esse tipo de asa, né? É aquela coisa, eu não consigo fazer igual, então logo é ilegal. Agora, falando do nosso brasileirinho, eu acho que o Gabriel Bortoleto tem grandes chances de pontuar em Spa, assim como pontuou em Silverstone, por questões de característica de pista. É uma pista no qual exige de média e alta velocidade e também o turbo grande da Audi não se perde tanto quanto nas outras corridas. Ainda assim, as Vicabs são as favoritas para chegarem no Q3, mas com os problemas de confiabilidade que a gente tem nas outras equipes e também com a Audi constantemente evoluindo, eu acho que sim, o Bortoleto pode brigar por pontos. Se ele conseguir ficar acima do 8º, 9º lugar, vai ser uma surpresa. Aí já vai ser uma das melhores corridas dele da temporada, esse pá da carreira. Mas eu chutaria que ele consegue sim ficar ali entre 8º e 9º, ainda mais porque para esse final de semana é previsão de chuva pesada. E pela primeira vez a gente vai conseguir ver esses carros do atual regulamento correndo na chuva. Porque no regulamento passado era um problema, já que por conta do efeito solo a gente tinha uma quantidade gigantesca de água jogada para trás por conta dos difusores do carro. Então aquela cortina de água que aparecia na frente do piloto era impossível ele ver o nariz do carro dele. Então você perdia referência muito facilmente. Já para esse novo regulamento, com carros menores e menor carga aerodinâmica, ainda mais por conta da utilização das asas móveis, a gente pode ver uma corrida com chuva pesada. Finalmente! Meu Deus, corrida com chuva, que saudade! Corrida com chuva é sempre uma emoção. Vence o piloto que tiver mais braço, o carro em si não vai importar tanto. Os horários desse final de semana são o seguinte, então. Na sexta-feira teremos 2 treinos livres, portanto não haverá corrida sprint para esse final de semana, sendo o TL1 às 8h30 da manhã e o TL2 ao meio-dia da sexta-feira. No sábado, 7 horas da manhã, treino livre 3 e 11 horas da manhã, a classificação. No domingo, 10 horas da manhã, a corrida principal. Você assiste nos principais canais da Fórmula 1, Globo, Globoplay, Sport TV e F1 TV, e também você consegue ver todo o resumo do final de semana aqui no Diário de Pista com vídeo hoje, sexta, sábado
sábado e domingo sobre tudo o que vai acontecer nos treinos livres, classificação e corrida. Acompanhe a gente também no TikTok e no Instagram, no qual eu coloco vídeos verticais lá todos os dias. E essa semana tiveram duas histórias já de Spa-Francorchamps, a primeira com Fisichella, que quase ganhou o GP de 2009, e também com as ultrapassagens históricas que aconteceram do Mark Webber em cima do Alonso e do Mika Hakkinen em cima do Schumacher. Finalizando então, se inscreva aqui no canal, deixe seu curtir e me manda aqui embaixo qual a sua expectativa para esse final de semana. Você acha que a Ferrari ganha? Acha que o Bortoleto chega a pontuar? Eu quero saber o que você pensa. Eu sou o Yuri Valentim e esse foi o Diário de Pista de hoje. Um beijo a todos e tchau!